Esperar um pouco. Opa, bom dia, velho. Bom dia. Oi, Beleza, mano? bom dia. Beleza? Então, eu convidei, né, o criador da página Eu Sou um Libertário para fazer uma entrevista, né? E eu queria começar perguntando, Cara, faço eu essa pergunta, tomei como você conheceu o conhecimento a libertarianismo? partir da briga do Nando Moura com Paulo Cogos. É uma briga bem antiga, bem assim, que eu via que os dois tinham um desentendimento. É nisso, através da briga dos dois, que eu comecei a descobrir o que que era o libertarianismo, né? Aí comecei a pesquisar. Aí foi quando eu conheci o canal do Paulo Cogos, Alexandre Porto, o Ideias Radicais também, o Lobo Conservador. Aí, com o tempo, fui pesquisando. Na época, o Nando ainda tinha a livraria dele. Comprei alguns livros lá também, ganhei da minha mãe de aniversário. Aí comecei a ler Mises, Murat Fabari. Comecei tipo, a conhecer o Hans Hermann Hoppe também. Então, vamos dizer que quando eu conheci o libertarianismo, para mim era uma novidade. Eu ainda não entendia aquele radicalismo mais selvagem do capitalismo, mas eu pude ver que é uma filosofia que defende o que o conservadorismo também defende, que é a liberdade individual, propriedade, família, mas com algumas diferenças na questão sobre o estatismo, o intervencionismo. Vamos dizer que no libertarianismo, os libertários não concordam que os conservadores regulem o Estado, o mercado, e ficam fazendo leis que possam interferir nas escolhas das pessoas. Posso dar o exemplo da bebida, cigarro, drogas. Vamos dizer que no libertarianismo, todo mundo pode consumir essas coisas. E o Estado não pode criar leis morais ou usar a religião para interferir nas escolhas do que as pessoas consumem ou não. Então vamos dizer que todos nós somos livres para querer consumir qualquer coisa, mas nem tudo me convém, certo? E nem no sentido bíblico. Tudo me é permitido, mas nem tudo me convém. Só que no libertarianismo, vamos dizer que as nossas escolhas somos nós que fazemos, não o Estado. Independente do governo que seja. Sim, o libertarianismo ele é a Isso favor mesmo. das liberdades, tanto econômicas quanto morais, né? Independente da moral específica que você tem, você poderia, né, usar drogas ou ter armas, enfim. E você falou que conheceu o libertarianismo pelo Paulo Cogos, né? Eu queria perguntar então se você, qual postura você tem diante dos libertários que se utilizam na política, né? Os gradualistas, Cara, ou você eu é não vejo mais problema agorista? nenhum Como você vê essa no questão? libertário se candidatar a político, ter uma candidatura. Eu só acho que se um libertário for candidato a algum partido, ou se ele for, que nem nos Estados Unidos, é uma candidatura livre, né? Ele vai sozinho, só com como é que é? O investimento da iniciativa privada, de empresários, de grupo de pessoas, tudo bem. Porque eu acredito que, por enquanto, não vamos chegar à sociedade libertária
libertária sem reduzir o Estado. Eu tenho um entendimento que temos que reduzir o Estado para futuras gerações ainda à frente, as pessoas perceberem que não precisam do Estado como se fosse um pai e uma mãe, essa política paternalista, né? Que impede das pessoas crescer por elas mesmas, seja socialmente, intelectualmente. Então, tipo assim, eu acredito que alguns libertários entrando na política e entrando, vamos dizer assim, por uma candidatura livre, por financiamento privado, tendo política de redução de impostos, vamos dizer assim, criando políticas para tirar todo o intervencionismo exagerado do Estado em cima do empresário, do pagador de impostos, política de redução de imposto, tirar do papel leis que consomem dinheiro demais. São alguns mil reais só para criar uma lei inútil, cara. Esses dias criaram uma lei, tipo assim, do cachorro caramelo. Mano. É um cachorro que a maioria das pessoas tem, vê na rua. Criaram uma lei sobre isso. É já alguns mil reais aí para criar uma lei, cara. Então, vamos dizer assim, no meu entender, um político libertário não é algo ruim. Mas a gente tem que lembrar que políticos são políticos. E como seres humanos, o sujeito está exposto ali à corrupção. Há muitos republicanos, libertários que já se candidataram, ganharam, e quando chegam lá, mantém salário, mantém privilégio, emendas, verbas parlamentares, um monte de assessor que não faz nada. Então vamos dizer que se um libertário quer ser político, ele tem que lembrar uma coisa. Ele não precisa de dinheiro público. Ele pode usar o dinheiro da iniciativa privada. Porque se as pessoas têm realmente um representante e se elas quiserem financiar, ele pode usar o financiamento privado dessas pessoas, já que ele representa essa categoria. Então, que essa categoria ajude o cara. E outra, ele tem que entender que quando ele governa para todo mundo, seja direita, esquerda, centro, os libertários ou não, ele tem que fazer políticas e entrar em acordos que beneficiem a população no geral. Então, vamos dizer que um libertário tem que entender que quando ele entrar, ele vai ter, tipo, dois rivais. Vai ter os republicanos estatistas, que gostam de usar ou da religião, ou da posição da liberdade, vamos dizer assim, que nem todos defendem realmente uma liberdade. É só uma liberdade com limites. Vamos começar por aí. E dos comunistas totalmente, tipo, intervencionistas mesmo. Que querem que você perca totalmente seu direito dentro de casa, da família e também da criação dos seus filhos. Então ele tem que entender que ele vai enfrentar muitas pessoas e vão bater de frente com a ideologia dele também. Mas não vejo como um problema. Vejo que é algo essencial. Sei que muitos libertários não concordam com isso, de políticos assim, se envolver com política, mas querendo ou não, a sociedade que eles tanto querem agora, sem Estado, não vai surgir de hoje para amanhã. O que a gente tem que fazer é se candidatar, só que de uma forma livre, iniciativa livre de candidatura, não usar dinheiro público, quando chegar lá, reduzir impostos, criar leis para reduzir imposto, beneficiar o empregador, tirar, tipo, vamos dizer assim, vamos dizer, não é tirar, corrigir, fazer que tipo, a vida do trabalhador seja melhor. Muitas vezes o cara, por ter alguns privilégios na carteira de trabalho, impede que ele tenha um salário maior, condições de serviço melhor. Quanto cara aí gostaria de pagar, sei lá, o dobro que paga para um funcionário? Não pode, porque tem que pagar tipo, um imposto para ter o empregado, aí o imposto do salário do empregado, do Estado. O Estado não contribui em nada pro cara, só dificulta a vida dele para empregar uma pessoa. No Brasil, para ser empresário, você tem que pagar para trabalhar. Você tem que pagar para ter alguém trabalhando para você. Então, criar leis que beneficiem as pessoas que empregam. E o Estado não cuida de ninguém, cara. Então, as pessoas têm que se acostumar com a ideia de que quanto menos a gente precisar do Estado, melhor para a gente no futuro. Sim, o Estado acaba prejudicando o próprio trabalhador, né? Você falou de candidatura independente, né?
Mas no Brasil é necessário um partido, né, para a pessoa se candidatar, né? Por exemplo, aqui no Brasil tem um Partido Novo. Perdão, desculpa, eu não vi. Como você enxerga? Ah, o novo. Por exemplo, o Partido Novo, né? Não tem candidatura independente no Brasil, né? No Brasil não é possível se candidatar independentemente de um partido, né? Você precisa ir pelo Partido É, Novo, algum. eu Como vejo é que que você essa vê questão de não essa ter uma questão? candidatura livre no Brasil é um atraso de vida. Porque bons políticos, vamos dizer assim, eles acabam tendo que se envolver com pessoas de má índole, partidos com escândalo de corrupção, partidos que têm um histórico imenso de péssima administração, só porque, vamos dizer assim, no cenário brasileiro, ali exige que ele tenha um partido. Aí nisso chega no Congresso, tem que ter negociação de cargos, tem que ter negociação de emenda, o cara apresenta um projeto, o partido tem que concordar, o presidente do partido tem que concordar. Então, penso que o melhor para o Brasil seria uma iniciativa livre na qual as pessoas elas financiam a candidatura do candidato delas. E isso serve para todos, tanto os caras de esquerda, direita, os liberais, os libertários. Eu acho que quanto menos partido a gente tiver, melhor. Porque, cara, nos Estados Unidos só tem tipo, dois grandes partidos. O terceiro é o Partido Libertário mesmo. Aí tem alguns outros pequenos ainda lá. Mas no Brasil são mais de 32 partidos, cara. É dinheiro que não acaba mais. É um fundo eleitoral que poderia ser para saúde, para infraestrutura, para construção de obra, finalização de obra, avanço tecnológico para o Estado brasileiro. Mas não, é dinheiro na mão de político, é gente votando em cara que só fica prejudicando a vida dele ano após ano, entendeu? Então, eu penso que enquanto o brasileiro não vê que ele precisa de menos políticos, menos gente determinando o que vai acontecer na vida dele ou não, enquanto ele não perceber isso, as coisas vão ser do jeito que são. Vão ser bilhões e bilhões de reais de santinho jogado na rua, vai ser cara fazendo lei com vários reais, sem para utilidade nenhuma, vai ser cara negociando cargo, fazendo cabide de emprego, usando familiar, amigo. Então, penso que são vários fatores. Eu sou a favor da candidatura livre, mas é aí que tá. O sistema não vai deixar que o cara simplesmente se candidate com dinheiro privado. Os caras querem usar dinheiro público à vontade porque eles não têm noção nenhuma de como fazer uma administração correta com isso. Porque eu penso assim, a gente vive numa democracia, né? Vamos dizer assim. Uma coisa que eu já acho errado nela é o quê? Que a gente é obrigado a votar. Se você não votar, você leva uma multa. Então não posso chamar isso de democracia. Nos Estados Unidos, você pode nem sair de casa para votar. E mesmo assim, você não elegendo ninguém, lá você tem o direito de questionar. Por quê? Você é um pagador de imposto, né? Você é o contribuinte, né? Se somos realmente os contribuintes, nós, independente de ter votado ou não, nós temos total direito de questionar o mau uso, a má gestão dos nossos governantes. Só que no Brasil a gente já é educado desde a escola para não questionar. Ah, você não votou, você não pode reclamar. Como eu não posso? Pago o SUS, a educação que não alfabetiza ninguém, pago segurança. Hoje em dia o cara não pode sair na rua com um carro legal, uma moto legal, um celular legal que pode ser roubado. A gente paga, tipo, mano, tudo, estrada, luz, a gente paga manutenção de cidade. Mano, a gente nem vê essas coisas sendo, vamos dizer assim, organizadas direito. Então, tipo assim, desculpa expandir tanto assim, que são várias coisas para dizer, né, mano? Então, eu penso que tipo, as coisas só vão melhorar quando o povo entender que quanto menos o Estado interagir diretamente na vida dele, seja na questão de trabalho, de segurança, educação, saúde, vai ser melhor para cada um de nós. Sem dúvida, sem dúvida. E agora,
Quem Sim, está tentando entrar bastante na política é o MBL, né? Tentando até formar um partido, enfim. sim, E agora a gente está sobre o governo Lula, né? Ah, muitos libertários, para fazer um voto defensivo, votaram no Bolsonaro, né? sim, Não sei o que você acha disso, mas agora a gente está com o governo Lula e sofrendo sim, eu bastante vi. censura nas redes, né? O PL aí que quase passou, né? O STF, como, como se posicionar ante essa censura, né? Será que só pelo meio político, Bolsonaro daqui a 4 anos, ou o Cara, algoritmo, eu vamos tava pro até Rumble, conversando com alguns como clientes agir meus diante esses dias, disso? alguns amigos no trabalho, que eu trabalho com vendas, né? Então a gente sempre acaba falando esse tipo de coisa, de política, economia, inflação e tal. Só que quando chegou na questão da censura, eu penso, tipo assim, até refleti esses dias, se as mídias acabariam saindo completamente do Brasil. Tanto YouTube, Instagram, Google, entendeu? A Meta toda no geral, assim, pensei, se acontecesse deles todos saírem, se a gente ficasse, sei lá, um aplicativo estatal aí, para a gente se comunicar, que a gente perderia totalmente a liberdade. Não poderia mais criticar o governo, não poderia mais fazer publicações contra o governo. É porque essa questão do PL é o quê? Combate a fake news. Ok, Austrália, Estados Unidos, tem vários países que têm realmente esses projetos de combate a fake news. Mas quando você combate uma notícia mentirosa é uma coisa. Quando você quer fazer um cala-boca porque você não gosta de ser criticado, questionado ou exposto, ou a sua má administração exposta, aí, mano, não é combater fake news, não é combater desinformação. Tipo, nem vou citar partido, nem político aqui, mas a real é essa. E o PL só chegou onde ele chegou, mano, porque boa parte da bancada de republicanos também votou, cara. Liberais ali, de Partido Liberal, também votou. Então, vamos dizer assim, chegou onde chegou porque a classe política ali no Congresso, tantos caras de centro, tipo, meio direita ali, os caras de esquerda, eles só votam nisso porque eles são alvo de crítica, são alvo de ofensas, são alvo de questionamento das pessoas. Tem alguns jovens por aí, como a gente vê os manos do MBL, tem alguns deles que faz uma mãe falei, pega um cara ali na rua, que é um, sei lá, vereador, prefeito, deputado, faz uma mãe falei com ele ali, às vezes o cara se irrita, xinga, tenta agredir, tenta tomar microfone, câmera, celular. Então, vamos dizer, eles não gostam dessa exposição, de você questionar as atitudes da má administração deles. E eu penso que, vamos dizer assim, as coisas podem ficar um pouco mais difíceis daqui para frente e a gente não vai ter mais a liberdade que a gente tinha alguns anos atrás. E eu acho que na questão da próxima eleição, eu penso que mal faz alguns meses que a gente saiu de uma e já estão pensando na outra. Isso que eu acho um problema também. Já estão pensando em lançar candidato, já estão querendo a reeleição do Bolsonaro, já estão querendo ver quem pode ser, sei lá, o próximo candidato da esquerda, quem poderia ser, quem poderia combater de frente com a esquerda. Eu penso que esse é o problema do nosso país. A gente só pensa em eleição e nem passa 4 anos direito. A gente não tem progresso nenhum. A gente vive nessa bolha, nesse ciclo vicioso. Não, a gente tem que eleger alguém. A gente tem que ter alguém para fazer tal coisa. Enquanto o povo é o próprio povo que teria a capacidade de fazer mudança. O povo passa anos sem saber de política, estuda política, não lê nada, não se informa por nada, mas chega a eleição, pimba. Todo mundo aqui conservador, todo mundo é comunista, todo mundo aqui é o liberalzão, mas não é um povo realmente político, cara. O homem, como diria o Aristóteles, é um animal político. Todos nós fazemos política. Eu, você conversando aqui é uma política. Negociar ali no comércio é uma política. Você questionar alguém já é uma política.
Só que o povo brasileiro não liga, cara. Ele não liga para a situação do buraco que ele está indo. E como a gente está num governo agora que está fazendo assim uns cortes aí no sistema de auxílio aí, né? A gente viu várias pessoas perdendo Bolsa Família, auxílio gás. Tem pessoas no Nordeste que estão passando dificuldade por falta de água, entendeu? A Amazônia está lá com triplo desmatamento também. Só que é aí que tá. A mídia cobre tudo isso, mano. Você não vê a mídia pesando no Lula como pesava no Bolsonaro. E quando você falou da questão dos libertários terem votado no Bolsonaro, eu entendo. Cada um faz o que quiser. Eu mesmo, assim, tenho um entendimento que eu preferia mais ele que o Lula. Mas a questão do voto já é uma escolha de cada um. Para mim, se não fosse obrigado a votar, nem votava. E como a gente tem que votar alguém que a gente pensa que a administração pode ser melhor, querendo ou não. Exatamente, né? Mas a gente está encaminhando realmente para virar uma China aqui, o Brasil, né? E os canais, as páginas libertárias estão sofrendo perseguição das redes, né? Eu, por exemplo, meu YouTube eu fui bloqueado agora só porque eu postei o Monarch Talks do Paulo Cogos. Sei. Meu YouTube foi bloqueado por desinformação, né? O podcast do Paulo Cogos caiu no YouTube todos, né? Só por ser o Paulo Cogos, né? Porque em todos eles falam de questões polêmicas, né? Enfim. E eu tô quase perdendo meu YouTube por causa disso. Então e é interessante ver como o Google se ferrou, né, na mão da esquerda agora. Até colocou lá a mensagenzinha, né, falando da PL que ia prejudicar, mas as redes continuam apoiando a esquerda, mesmo se ferrando na mão da esquerda, né, com censura, né. Dá quase para falar bem feito, né, vai apoiar o monstro e depois reclama, né. Enfim, não sei o que se passa na cabeça desse pessoal, se é burrice, se é sadomasoquismo para apoiar a esquerda, né? Enfim, o Google tem que se ferrar mesmo para aprender, né? Enfim, a não ser esse lixo, né? Que, enfim, o canal bloqueado várias vezes, enfim. E eu tô pensando mesmo em ir pro Rumble, pro Eu Odyssey, outra rede, tentei e largar o mexer no YouTube, porque Rumble é esses dias aí. É impossível, que é tá as coisas impossível. em inglês lá, ainda não tem traduzido as coisas. Mas pelo menos eu sei que tipo algumas coisas brasileiras tem lá, que nem uma Capsule tem lá, e alguns outros canais também. É que por enquanto o Rumble ainda não é tipo traduzido, né? Não é tão fácil de mexer nele ali. Só para quem quer ver alguma coisa específica consegue mexer lá. Mas eu acho, mano, que assim, a questão do Google, o Google, ele tipo pôs lá que poderia prejudicar a internet. Vamos dizer que seria a posição de uma empresa privada, né? Só que aí vem o quê? Vem o Estado e faz que a iniciativa privada coloque tipo, outra mensagem ali, dizendo que tem que ser a favor ao PL, entendeu? É porque, assim, eles sabem que isso não dá para passar, tipo assim, na questão da votação, porque muitos votaram atrás. Só que nem eu te falei, a gente chegou onde chegou porque muitos caras, tipo assim, que se diz de direita ali, liberal, votou a favor do projeto, mano. Se esses caras não tivessem votado, a gente não estaria tendo esse tipo de conversa. Pô. Só viria o que? O projeto não foi passado porque não tinha votação suficiente, pronto. Mas como a maioria dos caras de centro ali votou, aí estão tendo essa conversa, né? Só que eu penso que, assim, as mídias impulsionou demais a candidatura da esquerda durante a eleição e agora que ela está tendo a chance, vai acabar sendo censurada, eles estão se manifestando. Eles estão começando a ver que o Lula não é
como diria o Peter do Ancap Sul, não é aquele progressista, não é aquele democrata. Eu acho que a esperança desses caras aí seria o quê? Do Lula ser aquele cara que nem o Macron, que nem o Joe Biden, ser um cara mais progressista, assim, mas não é, mano. O governo Lula não é um governo progressista. O governo Lula é um governo como do, vamos dizer assim, do jeito que, tipo, assim, era o Fidel Castro, o Che Guevara. Porque eles querem isso, mano. Desde os anos 50 os caras querem isso, entendeu? O Lula pode ter feito um primeiro governo que foi, vamos dizer assim, aceitável para as pessoas. É que ele pegou a herança do governo do FHC. E hoje é presidente pela terceira vez. Só que estamos em 2023, mano. A gente não tá no finalzinho dos anos 2002, 2008, mano. Que, tipo, as coisas eram diferentes, a inflação era outra, a inflação não era tão pesada ainda. Já era pesada, mas não era tanto que nem hoje, né? É porque hoje os caras vendeu a ideia que o governo de hoje, tipo, seria a melhor opção e não é. A gente tá vendo que não é. Eu não sei como é que tá aí, tipo, onde você mora, mas, mano, aqui as coisas disparam de preço todo dia, mano. Você vai no mercado aqui, parece que todo dia é um preço diferente. Você vai comprar ali uma roupa, você vai comprar ali uma comida, você vê que as coisas estão aumentando o preço. E vamos dizer que as pessoas agora, elas não vão ter mais a liberdade de criticar, porque você quase perdeu seu canal aí. Esses dias o Instagram, quer dizer, o Instagram removeu uma publicação minha. O pessoal da página aí nem chegou a ver. Era uma crítica em relação ao nazismo. E ela foi retirada. Aí, tipo assim, a gente pensa, pô, mano, então quer dizer que não pode comentar mais sobre política? Não pode mais criticar alguma coisa? Porque se for assim, mano, é tipo, sei lá, desenvolver uma plataforma aí que realmente respeite a liberdade de expressão. No sentido que, não, você pode usar a plataforma aí, mas tem leis, tem regra, tem código aqui, mas você pode comentar a política que você quiser. Mas de uma forma respeitosa, que não agrida ninguém, que não menospreze ninguém, que não fique, tipo, incitando a violência, o ódio. Mas, entendeu? Tipo, ninguém tá fazendo discurso de ódio aqui. A maioria das páginas censuradas, canal derrubado, só porque critica, é crítica, mano. Entendeu? É o quê? 1984 do Orwell, entendeu? Você não pode falar mal do governo, que senão é um cala-boca. Ah, você não pode falar mal da instituição privada, porque ela é amiguinha do Estado, pronto, você já é bloqueado. Aí não dá, pô. Aí não dá. Pensaram que o Lula ia ser aquele progressista do bem, né? Mas viram que, na verdade, ele tá mais para um Xi Jinping, né, do que um Biden, né? Aí Hum. se arrependeram agora. Enfim, e a censura na rede está realmente complicada. Não dá para saber o que dá para postar, né? Que você posta, faz uma publicação que não tem nada demais e já é bloqueado, né? Não tem. Isso que é o problema, né? É. Não tem um critério objetivo, né, do que você pode postar ou não, né? Quando você assina o contrato com o YouTube, por exemplo, tem lá os critérios, né? E, mas o Não, jeito que eles agem é completamente completamente vago. O relativo, que né, que man? pode, o que que não pode, né? Então, isso é até uma quebra de contrato. Tem uma É, mas, perseguição em sim, relação à ó, direita só, clara, tipo, né? te cortando É um uma pouquinho quebra de aqui, você me contrato, desculpa, né? mas é que você falou agora, eu lembrei do Musk. Você viu que ele tirou todo o seu de classificação dos artistas, né, dos jornais, né, você viu, né? Das plataformas, assim, de, tipo, de comunicação. Que nem ele falou assim, eu só equilibrei o jogo. Porque ele viu que tinha muita, como é que é, impulsionar conteúdo de esquerda, só que não recomendar os de direita. Isso que eu acho que é meio errado da questão das plataformas. Porque eles têm um lado, entendeu? Eles têm realmente um lado. Pode ser de esquerda, pode ser de centro, pode ser liberal, sei lá. Eles têm um lado. E o problema é que, assim, quando, que nem vai, o YouTube, ali são criadores de
conteúdo. Então vamos dizer que, de certa forma, o YouTube ele próprio se sabota. Porque ele ganha dinheiro com as visualizações do canal da pessoa. Você tem o seu canal. Se você não está sendo recomendado para ninguém, de certa forma, o YouTube também está perdendo dinheiro. Então vamos dizer que eles mesmos se sabotam ali e também não é justo que tipo eles fiquem tipo assim manipulando o que é divulgado ou não, o que vai para o em alta ou não. Eu lembro da época que a maioria dos vídeos que estavam em alta era o que? Vídeo de funk, era vídeo de YouTube, assim, coisa que não tinha nada a ver, mano. Aí quando chegava alguma coisa de direita, alguma coisa liberal lá, do nada já era derrubado. Tava no em alta dos 10 ali mais assistido, já era derrubado. Aí não dá, mano. Aí é complicado. O que o Musk fez foi realmente muito bom ver o Felipe Neto chorando porque perdeu o selinho, né, dele. Acho muito engraçado os caras que falam que são contra elitismo, né, mas quando o selo fica democrático para todo mundo comprar, né, aí agora não, eles ficam choramingando, né. Ver o Felipe Neto chorando porque perdeu o selo foi muito engraçado. O Elon Musk foi... Aliás, essa esquerda atual é realmente ridícula, né? Ah, mano. Ridículo ver É que os tá, né? símbolos da nova esquerda, né? Felipe Neto, né? Antigamente a esquerda pelo menos tinha intelectuais Então, respeitáveis, mas é né? que tá, Hoje né, é mano? Felipe Neto, Tipo é assim, Castanhara, o eu nível realmente baixou conheço, tipo muito. assim, alguns caras que é comunista mesmo, entendeu? Comunista mesmo. Eu posso falar nos moldes soviéticos, tá ligado? O cara que é comunista mesmo. Na opinião deles, esses caras aí, tipo, não é comunista, entendeu? Não é comunista e nunca vai ser. Por quê? É uma geração, mano, de cara que diz que é de esquerda, cara totalmente consumista. O cara esbanja o capitalismo que ele vive. O Neto é um cara que fala que tem que questionar o acúmulo de capital. O cara tem uma mansão, mano, entendeu? O cara é rico pra caramba. E tipo assim, não questiona. O cara trabalhou honestamente, vai ter uns vídeos dele, ganhou dinheiro daquela forma, ok, beleza. Mas é aí que tá. Como é que eu vou falar que, tipo assim, a classe rica, tipo assim, tipo assim, ela é suja? Se eu também tô pertencendo a essa classe, entendeu? Ah, a burguesia fede. Ah, mas você tá montado no dinheiro também? Esse é o problema desses caras. Alguns deles falam assim, ah, vim de origem humilde. Mas quando o cara estoura, mano, o cara viaja pra fora, vai pra lá e pra cá, tem todo o direito de fazer isso. Só que ele fica agindo como se ele fosse um cara pobre ainda, mas não é, mano. O cara já não é mais um cara da classe média, baixa, classe pobre, o cara já é da classe alta pra cima. O cara já é da elite já. E nem tipo, a maioria desses caras aí, os caras recebem dinheiro, sei lá, de contrato, assim, de gente que tem, tipo assim, acordo, assim, que sei lá. Não, peraí. Não, peraí, corrige. Peraí, quer dizer. Esses caras aí, tipo assim, já recebem dinheiro bastante, assim, dos canais que eles têm, de acordo, patrocínio. Os caras é rico pra caramba, pô. E hoje em dia os caras tá todo envolvido com política. Olha o Neto aí, virou um político praticamente. Tá lá. O que um youtuber tem a ver com a questão, sei lá, de investigar discurso de ódio, tá ligado? Um youtuber, mano. Só porque o cara tem influência, mano. O cara é um cidadão comum, como eu e você aqui, só opinando as coisas, entendeu? Os caras botam um cara que, sei lá, pra mim não tem capacidade nenhuma de determinar o que é discurso de ódio, cara. Vê os antigos vídeos do Neto, quando ele ainda tinha cabelo preto, mano. Tem um vídeo dele que eu me racho, mano. Que é o vídeo dele xingando o Lula. Já viu esse vídeo, né? Então, mano, é o Felipe Neto do passado com o Felipe Neto do futuro, mano. Do presente aqui. Mano, Sim, sim. é o cara que, tipo, mano, é um cara que, vamos dizer assim, tá no time que tá ganhando, vai. É um cara que
Se a maioria da opinião das pessoas for contra aquilo, o cara é também. Se for a favor, ele é também. Quantas vezes aquele cara já não levou, sei lá, um esculacho dos movimentos que ele apoia também? Que ele não podia cobrar ninguém, ele não podia ficar falando tal coisa porque não é parte do movimento. Então, esses caras aí, eles mesmos se prejudicam. Mas é claro, né? Tá com a turminha que tá ganhando o jogo, então tá de boa. Não, o Felipe Neto é muito isso, cara. O cara é muito psicopata, assim, ele muda de opinião conforme o senso comum, né? Quando o senso comum era anti-PT, ele era anti-PT, né? Quando agora que é pró-PT, ele é petista, né? Se amanhã voltar a ser anti-PT, ele vai ser anti-PT de novo. O Felipe Neto é uma putinha ideológica, ele não tem ideologia, ele vai se moldando, né? Então, assim, o cara faz tudo por poder e dinheiro. O que for o poder e o que der mais poder e dinheiro na hora, né? Quando era legal falar mal de gay, ele falava no YouTube, gritava, xingava, né? Agora é legal dar a bundinha, ele fala, não, tem que dar a bundinha. Então o Felipe Neto é uma criatura realmente assim, né, repugnante, né? Então é como a maioria das pessoas pensa, vai mudando conforme a ideologia é dominante, né? Enfim, e é repugnante mesmo, assim, como eles ostentam, né? Felipe Neto, Castanhari ostentando viagens, ostentando carros, ostentando, né, símbolos do Que é assim, capitalismo e depois mano. Tipo criticando o assim, capitalismo, né? Então, é que é assim que eu. Sim, sim, sim. assim, É que é assim, como mano, eu penso assim. isso O cara tem não tem a total menor noção da direito, se ele tem realidade a do Brasil, condição né? de viajar, comprar as coisas que ele tem. É que o problema da esquerda é que, assim, é capitalismo para mim, socialismo para você. É que nem aquela questão que eu falei para você, do Estado ser sua mãe e seu pai. É ele tomar por você as decisões que cabem às escolhas da sua vida. Vamos dizer que nem na questão da gente trabalhar, construir um patrimônio, quando essas pessoas falam que a gente não pode ter, sei lá, duas TV na mesma casa, não pode ter mais de uma casa, não pode ter mais de dois carros. O que é que eles querem? Eles querem determinar o quanto você pode progredir na sua vida. Vamos dizer que chega um dia, os caras criam uma lei assim, você não pode ter mais de duas casas, você não pode ter mais de três carros, você não pode ter mais de tantos cursos profissionalizantes. O que vai acabar acontecendo se um dia isso acontecer? Eles vão querer o quê? Limitar o seu progresso. Tem vários livros de distopia que fala isso, que a igualdade que eles querem é até mesmo a igualdade de pensamento, a igualdade de progresso. Tipo assim, eu e você tem que ir diferente aqui. A gente tem, tipo, talentos diferentes. Só que vamos dizer que na visão desses caras, no extremo, todo mundo é igual. Não importa se você é mais inteligente que eu ou não, ou se você trabalha melhor que eu ou não. Todo mundo é igual. A gente só é igual numa coisa, como ser humano. Já como indivíduos, é cada um por si. Cada um no seu nível de conhecimento, cada um no seu nível de trabalho, cada um no seu entendimento de quanto quer crescer na vida. E é isso. É que esses caras fazem o quê? Eles querem limitar o seu progresso, eles querem censurar todo conteúdo que possa fazer você sair da bolha, eles querem derrubar qualquer um, prejudicar qualquer um que tente fazer você acordar. É que nem um mito da caverna de Platão. Quando um deles sai da caverna, ele vê que o mundo é bonito. Aí nisso ele quer voltar para dentro e buscar os amigos. Aí nisso os amigos estão lá acorrentados lá. Aí ele fala que o mundo é bonito. Aí nisso, como ele saiu das correntes, quando ele fala que o mundo é bonito, ele volta para dentro, os amigos fazem o que para ele, com ele? Prende ele de novo. Porque não acreditam nele. Vamos dizer que o mundo bonito seria a verdade. E vamos dizer que muitas pessoas estão vivendo uma mentira desde cedo, mano. A gente aprende tudo errado desde a escola. A gente cresce
vai, sei lá, para o mercado de trabalho, a gente vê que muitas pessoas vivem numa doutrina. Então, assim, eu interajo com o público. Eu vejo várias pessoas que têm um pensamento de esquerda, progressista, têm um pensamento assim alinhado com essas coisas. E muitas vezes eu vejo que é um, tipo assim, um público que tipo vota na esquerda e depois reclama quando a esquerda acaba aumentando as coisas que eles gostam de consumir. Que nem a Shein. A Shein, AliExpress, que nem eu acho que eu vi que o iFood vai sair do Brasil, a 99 também vai, a Uber com o tempo, né? Não sei se você está acompanhando, mas tem várias empresas, tipo, um pouco ali, um pouco aqui, tá demitindo pessoal, tá dando férias coletivas. Então vamos dizer que tem muita gente já perdendo trabalho já. E vamos dizer que a gente, com o tempo, acaba vendo essas pessoas na rua, né? Procurando trabalho. Mas vamos dizer que o povo, mano, ele só se importa com as coisas dando errado quando mexe no bolso deles. É isso que é o problema. As pessoas não podem simplesmente se revoltar com as coisas quando mexe na carteira do cara. Ele já tem que se revoltar com as coisas no início, quando aquilo já pode ser algo prejudicial para ele no futuro, seja a curto prazo, médio prazo, longo prazo. As pessoas do país têm que acordar. E elas têm que entender que não é para ficar voltando em cara que já roubou, desviou dinheiro, que o partido é repleto de escândalo de corrupção. Não falo só do partido assim, dos trabalhadores, não. Eu falo de todos os partidos. Todos os partidos, tá ligado? Roubou, tá envolvido em escândalo de corrupção, não vota no cara de novo, mano. Ah, mas rouba, mais faz. Isso aqui nem um cara meter um cano na sua cabeça, pegar o dinheiro da sua carteira, te devolver e você ainda agradecer. Ainda bem que ele não me levou a carteira. O povo tem que entender que é isso, mano. É não ficar dando chance pra esses caras ficar ferrando a gente de novo. E o povo tá colhendo o que quis, mano. O povo elege o que eles querem. E vai viver na administração desses caras. Até a próxima eleição. Nem sei se foi o povo que elegeu, né? Essas urnas aí, nem sei se foi o povo, né? Mas enfim. Mas o Uber, a 99 sair do Brasil seria um desastre. Foda. Mas enfim, eu queria agradecer a Ah, sua obrigado, mano. participação, Ah, eu foi só ia te fazer uma excelente pergunta. A ouvir gente tinha suas falado do considerações conservadorismo. finais. Só ia vou te fazer uma pergunta para não esticar demais aqui. Tipo assim, para você. Como fazer o conservadorismo crescer no Brasil? Entre os jovens e os adultos. Mas, cara, acho que a força que a gente tem, que o conservadorismo tem, está na religião, nos princípios, valores de família, de contra o aborto, é pregar a religião, né? E, e ensinar realmente os pais têm que ter essa postura, né, de não deixar que professor de esquerda maconheiro coloque bobagem, materialista, ateísta na cabeça do filho, né? Ensinar os princípios da religião, ensinar o filho a ter uma fé, que ele consiga defender a fé dele racionalmente, né? Ante o professor que vai tentar doutrinar ele para certas coisas. É isso. Acho que a força a força que, graças a Deus, a gente tem no Brasil uma população de maioria religiosa, evangélica, católica, né? Contra essa elite que acha que representa o Brasil, mas é completamente contrário de valores da maioria do Brasil, né? Uma elite abortista, ateia, né? Enfim, que enquanto a maioria dos trabalhadores pobres são religiosos, têm valores de família, contra aborto, não se misturam com Sim, sim. safadeza, enfim, homossexualidade, enfim, coisa Ah, do mano, tipo. eu acho que assim, o conservadorismo ele já, de certa forma, é meio grande já no Brasil. Já. O que falta para os conservadores brasileiros é uma instrução. Ler mais, estudar mais, acompanhar, apoiar as plataformas que disponibilizam, né, o conteúdo conservador também.
Que nem vai, eu tenho o Brasil Paralelo, né, para assistir. Eu assisto. Acho legal as produções do Brasil Paralelo. Aprendi bastante com eles. E eu acho que com os livros, que nem tem o do Roger Scruton ali também. Tem o Roger Scruton, tem o, tipo assim, de outros assim, liberais ali, conservadores também. Então a gente tem que entender a história de cada um dos conservadores. Tanto Churchill, Abraham Lincoln, Ronald Reagan, Donald Trump. No Brasil, a gente estuda sobre a herança da monarquia também, como era o Império de Dom Pedro no Brasil, porque ele era o maior império do mundo, era uma das maiores economias do mundo. Ele foi derrubado por causa de um golpe de uma elite que não queria o fim da escravidão. E outro vídeo a gente fala mais sobre isso, pai, sobre a questão do descobrimento do Brasil e a República Brasileira também, porque é uma coisa que ensina muito errado pra gente na escola. Na escola ensina a gente a odiar, tipo, a colonização que houve no Brasil, odiar, tipo, a antiga monarquia que a gente tinha. E, honestamente, sei lá, mano, parece que a gente aprende na escola a odiar nosso próprio país, entendeu? Tanto que hoje nem pode nem mais cantar o hino na escola, tá ligado? Aí vai falar sobre nacionalismo outra hora aí, se Deus quiser. Mas obrigado também pelo tempo aqui, pelo convite. Desculpa se eu falei demais, porque estava falando muito mesmo. É que são várias coisas para dizer, então eu acho que algumas coisas não dá para dizer resumida. Mas obrigado pelo seu tempo, que Deus abençoe também. Que a gente consiga alcançar mais pessoas aí, que a gente possa se ajudar aqui, apoiar um ao outro e fazer que tanto o conservadorismo, o libertarianismo aí se expanda e que as pessoas acabam conhecendo eles dois assim com o tempo de uma maneira correta e saudável também. Obrigado, viu? Valeu, obrigado mesmo. É nóis, E vamos pai. marcar Valeu. mais outras conversas e valeu. Muito obrigado aí. Nós.